Jaciara, boa noite, bem-vinda à nossa live. Que assim seja. Parece ali está a Tita também. Pronto, boa noite, Tita. Vamos dar início à nossa live, né? Daqui a um minutinho a gente dá início com a nossa prece de abertura e em seguida, né, com a nossa reflexão da noite. Olá, bem-vindo. A Adriana também conosco. Tem alguém aqui que eu não estou conseguindo identificar. Boa noite. É Djalma, nosso amigo Djalma. Muito bem, Djalma. Então vamos dar início, né, à nossa atividade de hoje com uma prece de abertura dessa tarefa, a qual nos incumbimos de realizar, buscando nesse instante, né, com os nossos corações serenados, com a nossa mente pacificada, entrar em sintonia com o nosso bom anjo guardião, sentir essa proximidade com esse espírito benfazejo que está a nos guiar sempre, a nos prestar auxílio, a nos confortar, né, e a nos consolar sempre. Vês que esta missão é o propósito de um bom espírito. Então, que essas emanações que estamos a receber do nosso bom anjo guardião possa misturar-se às nossas também boas emanações fluídicas e que possamos estendê-las em benefício daqueles que estão em nossos lares, familiares ou não, estender em benefício daqueles que temos como amigos e que são também nossos afetos, nossos familiares, aqueles que ainda nos têm como adversários, esteja nesse plano da vida, esteja no outro. Aqueles que estão nos leitos de hospitais, nas cadeias públicas, e possam receber essas emanações que transmite paz, que transmite amorosidade, acolhimento e motivação para um despertar da consciência, a fim de entendermos o nosso verdadeiro propósito aqui na Terra, enquanto encarnado estamos. Que Jesus nos abençoe e que estenda a vossa misericórdia a cada um dos seus filhos. Muito bem, amigos, muito bem, amigas, sejamos todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa reflexão da noite de hoje, né, que traz como proposta refletirmos a condição do espírito feliz, tá? Do espírito feliz, e buscar nos esmerarmos, né, no exemplo dos espíritos felizes
para poder também, né, vislumbrarmos, né, quando for chegada a nossa hora, né, essa condição, né, de gozo, de usufruto que esses irmãos nos ensinam. Muito boa noite, Gilberto. Alberto Nunes já está conosco também. E, para tanto, a gente vai se valer, né, de uma obra preciosa, uma obra fundamental do Espiritismo. Agora, nós falávamos, né, há alguns dias atrás, em uma de nossas... Olá, Adriana Martins, boa noite, bem-vinda. Nós falávamos sobre os tesouros esquecidos, né? E dentre os tesouros esquecidos, né, do Espiritismo, está esta obra, chamada O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, né? Essa obra ela é muito pouco estudada em nossas instituições espíritas, ela é muito pouco estudada também pelos aqueles que militam, né, pelos aqueles que são espíritas, né, que se colocam na condição de espíritas, e muito menos ainda pelos simpatizantes do espiritismo, né? Nós sabemos que há tesouros, né, preciosos em todas essas obras fundamentais. Mas nos chama a atenção aqui para a reflexão da noite de hoje, é justamente o relato, né, dos espíritos felizes, né? Os espíritos felizes, eles são evocados por Kardec, né, pelo estudo, pelo grupo de estudos da Sociedade de Paris, onde Kardec presidia, né, aquele grupo de estudo, e eles ali trazem, né, a sua condição após a morte, tá? E isso vai nos ensinar muito, porque isso tem grandes e profundos desdobramentos também, né? Para que possamos compreender melhor, né, essa condição, né, uma condição que nós aspiramos, né? Quem não deseja aqui, né, usufruir de felicidade quando desencarnar, né? Quando passar pelo momento da morte física, quem aqui não deseja, né? Todos nós certamente desejamos. E por mais que distante que possa estar esse momento para alguns de nós, né, temos a certeza, né, que isso ocorrerá, um dia isso ocorrerá. E que se isso ocorrendo, né, nas condições mais adequadas possíveis, nos trazendo felicidade, nos trazendo plenitude, né, certamente, né, o nosso propósito aqui na Terra será alcançado, né? Nós teremos alcançado o nosso propósito aqui na Terra, né? Kardec, ele vai nos dizer que existe, né, espíritos em diferentes escalas, né? E essas diferentes escalas, diferentes classes e ordens, melhor dizendo, né, dentro de uma escala espírita, ele propõe, né, esse conceito, baseado nas experiências, baseado nas observações, baseado nas próprias revelações que os espíritos trouxeram para ele. Então, ele monta a escala espírita, né? E nessa escala espírita nós temos, né, essas ordens e essas classes, né? As ordens se dividem em três, né? Os espíritos imperfeitos, que são aqueles, né, onde as paixões, as más paixões ainda são mais predominantes do que o bem, por exemplo, né? São espíritos que ainda estão muito atrelados à questão da materialidade, onde há a predominância da materialidade, e é onde geralmente nós nos encaixamos, né? Boa tarde, boa noite a Glorinha também, a Laiane, que acabou de chegar também para fazer essa reflexão conosco. Muito bem-vindas. Então, vejam, né, é preciso, então, né, buscarmos
compreender primeiro essa escala, né, onde existem 3 ordens. A primeira, né, que é a ordem dos espíritos puros, a segunda ordem dos espíritos bons. Esses espíritos bons já são espíritos realmente onde o mal não exerce influência sobre eles, né? Porque eles já controlam, já dominam, né? As suas paixões e só usufruem das boas paixões. Olá, Valdeci, muito boa noite, muito bem-vinda também. E aí, na terceira ordem, nós temos os espíritos imperfeitos, né? A maioria de nós estamos nessa condição. Por quê? Porque nós ainda sentimos, às vezes, ainda que não seja o tempo todo, né? Nós sentimos raiva, nós podemos sentir o quê? Ciúme, nós possuímos ainda orgulho, né? Nós ainda possuímos egoísmo, vaidade, etc. Ainda que nós estamos nos esforçando, né, para poder combater essas más paixões em nós, ainda é comum que nós as sintamos, né? Então, nós estamos ainda nessa condição. Mas, se vivenciarmos, né, os postulados, né, do Evangelho de Jesus, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, naturalmente o nosso futuro, o futuro que nos espera, que nos aguarda após a morte, será um futuro consolador, será um futuro confortador para todos nós, né, que buscamos, né, combater as más paixões, que buscamos, nessa atual existência, né, dominar, né, esse orgulho, essa vaidade, que nós sabemos que são os grandes grilhões da alma, né, que são as grandes algemas que ainda nos amarram, né, no nosso processo de progressão, né, de evolução espiritual. Então, é necessário que nós entendamos, né, nos reconheçamos primeiro espíritos imortais, né, nesta condição, né, e que para usufruir, né, de uma vida melhor, né, após a morte, se faz necessário que utilizemos as ferramentas que Jesus nos ofertou, né, na sua Boa Nova, no seu Evangelho, e que o Espiritismo veio, né, também veio ratificar, veio confirmar, veio dar ainda mais legitimidade àquilo que o Cristo nos trouxe como proposta de renovação moral, né, de transformação espiritual. Então, são o quê? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, né? Resume-se a lei, né? A lei de Deus está resumida assim, segundo Cristo, né? Então, nós buscarmos desenvolver as virtudes que estão inerentes em nós, né? Trabalharmos para sermos solidários, para sermos devotados, né? Devotados e abnegados, tarefeiros no bem que a gente pode fazer, né? Aquele bem, não aquele bem buscando, né, uma utilidade, né? O bem utilitário, aquele bem que eu faço, né, esperando uma troca, né? Não, o bem precisa ser feito de forma espontânea, natural, sem que haja, né, essa busca por um retorno, né? Ainda que esse retorno venha, né, em termos de reconhecimento. Então, é isso que a gente tem que trabalhar em nós, né? A prática do bem, né, visando esse objetivo, né? Às vezes a gente quer reconhecimento, às vezes a gente quer valorização, não é isso? Quando a gente pratica um bem, um ato caridoso, etc. e tal. Essa é uma forma ainda, né, muito equivocada, porque o amor ele precisa ser exercitado com
de forma incondicional, sem impor condições, né? Nós não devemos impor condições na prática e no exercício da caridade, né? Seja ela qual for, né? Seja atendendo o enfermo, seja ajudando na escuta, né? De um amigo que está em aflição, orientando, consolando, enfim, realizando o nosso trabalho, né, diário, nosso labor diário. Nós podemos também fazermos algo além das nossas atribuições, né, laborais, e colocarmos em prática, né, essa humanização. Olá, Betina, muito bem-vinda. Boa noite para você também. Então, nesta obra, né, que é o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, nós vamos ver a segunda parte do livro. Ele vai nos trazer os exemplos de espíritos que estão em sofrimento, quando desencarnam, de espíritos que estão em condição mediana, de espíritos que estão em condições felizes, né? E o que nos chama a atenção nesse capítulo, que é o capítulo 2, da segunda parte de O Céu e o Inferno, é que os espíritos que encontram-se na condição de felizes, né, porque, né, quando estavam aqui na Terra, né, buscavam realizar todo o bem que podiam, né? Eram pessoas extremamente desapegadas, então não tinham apegos materiais, né? E nem apegos assim, apegos doentios, patológicos, né? No que tange a questão da afetividade, tá? Eles tinham sim afeição natural e normal, né? Mas não tinham esse apego excessivo a bens, né? A coisas, né? Enfim. E a gente percebe que o grande entrave do nosso processo de progresso, mesmo enquanto espíritos imortais, é justamente, né, entendermos que o nosso propósito reencarnatório, né, está em nos, né, desmaterializar, né? Ou seja, nos desapegar da matéria, né, das questões de natureza material. Boa noite, meu amigo Gilmar Santos, está dando seu boa noite a todos. Desapegar todas as questões de natureza material e concorrer para o progresso coletivo. De que forma a gente concorre para o progresso do nosso próximo? Auxiliando, né, os tornando úteis na vida do nosso próximo, né? Seja o próximo mais próximo, aquele que está ao nosso lado, seja o próximo que está, né, passando por aflições, passando por dificuldades e que a gente sequer conhece, né? Mas nós sabemos que há necessidade de auxílio, porque na condição de espíritos, né, que já tem esse despertar de consciência, uma das primeiras coisas que a gente busca desenvolver é a empatia, né? E ao desenvolver a nossa empatia, a gente deve buscar se colocar na condição do outro, né? Como seria bom, né, se eu tivesse auxílio, se eu tivesse quem me auxiliasse para eu passar por essa situação, né? Porque nós sabemos que no mundo de provas e expiações no qual nós vivemos, né, ele é um mundo cheio de vicissitudes, né, cheio de sofrimentos, cheio de dores, né? E as provas e os processos expiatórios, os quais nós estamos submetidos não para pagar débito nenhum, estamos submetidos para aprendermos efetivamente, né? Aprendermos a amar, aprendermos, né, a aplicar a lei de Deus em nossa vida e a favor do nosso próximo. Então, esse é o objetivo,
né? Então, não existe um caráter punitivo na lei de Deus, né? O caráter é educativo, muito embora quem passe por sofrimento, quem passe por dores, né, terríveis, e dores, eu digo, me refiro também às dores morais aqui, né? Quer dizer, quando a gente pensa em dor, a gente só pensa na parte física. Mas existe uma razão para aquilo, né? E aquilo geralmente é um alerta, um chamamento de atenção. Então, é importante, né, quando a gente encontra um ombro amigo, quando a gente encontra quem possa nos escutar, quando a gente encontra quem possa nos acolher e quem possa minimizar as nossas dores, os nossos sofrimentos, né? Então, nós devemos contribuir com o progresso da coletividade dessa forma. Kardec fez esse questionamento aos Espíritos em O Livro dos Espíritos. Qual o propósito da encarnação, né? O propósito da encarnação no Espírito perfeito é esse. É se desapegar da matéria, né? E concorrer para o progresso da coletividade, né? É assim que os Espíritos, né, nos respondem, né, de forma bastante lúcida e objetiva. Então, quando nós vamos folhear, né, essa grande obra chamada O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, no seu capítulo 2, onde ele vai trazer inúmeros exemplos de espíritos felizes, a gente vai perceber que esses espíritos felizes, eles são felizes, né, não por terem sido espíritas na vida, né? Muito embora a gente vai perceber que o entendimento sobre a vida espiritual, tá? O entendimento acerca da vida espiritual favorecerá a situação do espírito em se perceber, né, já desencarnado, já fora do corpo, né, já na condição de desencarnado, né? Então, o conhecimento espírita é valioso, porque nos dá, primeiro, a certeza, né, nos traz a certeza da vida imortal, nos prova, né, que a nossa vida é imortal através da comunicabilidade com os espíritos, que eles voltam, né, para nos falar como estão, onde estão, né, qual a sua condição, nos dá inclusive conselhos quando estão passando por sofrimentos, né, quando estão passando por dificuldades, e nos orientam, olha, sigam um outro caminho, né, porque esse caminho é um caminho equivocado, né, não façam como eu fiz, né, e assim vão nos ajudando. Então, a doutrina espírita, ela nos traz, além dessa certeza da vida imortal, pela comunicabilidade com os espíritos, ela nos traz, né, a certeza de uma vida futura melhor. Tá? Por quê, Júnior? Porque, né, os espíritos nos ensinam que, cumprindo as leis morais, né, ainda que a gente não vá cumprir rigorosamente as leis morais, mas que a gente vá se esforçar para buscar cumpri-las, né? Porque o bom espírita não é aquele que cumpre, né, com todo o dever moral. O bom espírita é reconhecido pelo esforço em domar as suas más paixões, né, e praticar o bem, né, dentro das suas possibilidades e das limitações. Se nós já fazemos isso, já é um grande avanço, né? Já estamos numa condição de avanço em termos de consciência do nosso dever aqui na Terra, né? Porque muitos estão aí vivendo dentro de uma percepção materialista da vida, né? em que acham que a vida é apenas, né, festa, né? Estão aqui de férias, né, e acabam
vivendo extremamente no ócio, né, em termos de moralidade, né, não desenvolve valores morais, né, e a preguiça, e acabam sendo atirados num abismo, né, quando desencarnados. E aí percebem que a vida tem um sentido maior, né? A vida não se acaba após a morte, mas aí vem muita lamentação, né? Essa é a condição dos espíritos em sofrimento. São espíritos que viveram, né? Muitas vezes não, sempre viveram, né? Dentro de um conceito muito sensualista da vida, resumindo a vida às questões, aos prazeres, né? Da matéria, né? As necessidades, atender às suas necessidades fisiológicas, né? Atender também às necessidades impostas pela sociedade, né? Que hoje é cada vez mais consumista, né? É cada vez mais líquida, né? E cada vez mais frágeis são, né? Os seus valores, né? Então, se a gente for buscar como horizonte, como paradigma, né, essa sociedade hedonista, né, nós vamos certamente termos grandes dificuldades no nosso processo de desencarnação. Porque nós devemos nos preparar para isso. Não sabemos que dia, que horas, pode passar dias, pode passar meses, pode passar anos, mas esse processo se dará. E é importante que isso se dê de uma forma, de forma mais branda possível para o espírito. E ele só vai fazer com que sua passagem para o mundo espiritual se torne branda, né, se torne plena, se torne pacificada, se ele sim buscar se melhorar, se transformar moralmente, usar o Evangelho do Cristo como seu paradigma para se melhorar e para estender essas ações, né, de caridade, de benevolência, de beneficência em favor do seu próximo. Tá? Então, esta é a condição de nos perceber, né, do outro lado da vida feliz, né? E aqui Kardec vai chamar a atenção, ele cita inúmeros exemplos, mas ele vai dar um exemplo do senhor Sanson, por exemplo, né? Vamos citar o senhor Sanson. O senhor Sanson, ele era um antigo membro, né, da Sociedade Espírita de Paris, e ele morreu no dia 21 de abril de 1862. Né? Ele era um homem extremamente abnegado, devotado, pela causa espírita, né? Era um homem extremamente bondoso, buscava exercer a bondade, porque não era aquele espírita só de goela, né? Hoje a gente tem um movimento espírita muito de goela também, né? Onde a gente vê muitas vezes a pessoa apenas só fala, né? Mas na hora da ação não age, né? Como acontece, né, em inúmeras religiões também, filosofias propostas. A pessoa aprende de cérebro, né, faz aquele aprendizado de cérebro, mas não coloca esse aprendizado na prática, na ação cotidiana. E isso vai repercutir de forma positiva na vida deste indivíduo? Não, né? Porque não adianta conhecer o bem, né? É necessário fazê-lo, né? Então, para que a verdade nos liberte, ela precisa ser proativa, ela precisa ser dinâmica, né? Ela precisa ser posta em prática, em ação, diariamente, em nosso cotidiano e nosso dia a dia. Então, o senhor Sanson, né, que faleceu no dia 21 de abril de 1862, ele havia pedido a Kardec que assim que desencarnasse, né, que ele fosse evocado, para que ele pudesse falar um pouco, né, acerca de como tinha sido o seu processo, né? E antes mesmo, né, do sepultamento do corpo, Kardec então evoca o espírito,
na Sociedade de Paris, o espírito, né, do senhor Sanson, né, e ele vem, né, atender a esse chamado, né, e vem trazer, porque assim, o senhor Sanson, ele teve uma vida, né, embora ele tenha vivido, né, devotado à prática do bem, com o consolo e o conforto que o Espiritismo nos traz de a vida futura, de uma vida melhor, né? E isso foi o que levou ele justamente a suportar as provas cruéis por qual ele passou no final da sua existência, né? Dores físicas, problemas de natureza, né? Familiar, etc. e tal, sem murmurar, porque ele tinha certeza plena da vida futura, né? E que a vida futura seria muito melhor do que a atual existência. Então ele suportou aquela prova, ele passou por aquela prova de forma, né, a dar realmente um exemplo, né, de integridade, né, de entendimento, né, e de verdadeiro espírita, né, de verdadeiro espírita que ele era. Então, o interessante é que nessa primeira sessão, como eu disse, né, onde ele foi evocado, eu vou ler apenas alguns trechos, não vou me ater a todo o texto, por isso vocês devem buscar esta obra, né, a segunda parte do Céu e Inferno, no seu segundo capítulo, Espíritos Felizes, Exemplos de Felizes, Espíritos Felizes. E aqui ele vai fazer a segunda pergunta, Kardec faz, nos chama também a atenção. Meu caro senhor Sanson, é para nós um dever e um prazer evocar-vos o mais cedo possível depois de vossa morte, assim como desejastes. Aí o Espírito Sanson responde: é uma graça especial de Deus que permite ao meu espírito poder se comunicar. Agradeço-vos vossa boa vontade, mas estou fraco e tremo, né? Aí Kardec, a partir da resposta que ele dá, Kardec então faz um questionamento, né? Estáveis, do verbo estar, né? Tão doente que podemos, penso eu, perguntar-vos como estáis agora. Ainda sentes dores? Kardec pergunta a ele, né? Que sensação experimentais comparando vossa situação presente com a de 2 dias, né? Quando ele estava ainda encarnado, né? Então Kardec complementa a pergunta e ele responde: minha posição é bem feliz, né? Pois não sinto mais nada de minhas antigas dores. Estou regenerado e novo em folha. Como dizeis aí, a transição da vida terrestre à vida dos espíritos tinha no início tornado tudo incompreensível para mim, pois ficamos às vezes vários dias sem recuperar nossa lucidez. Mas antes de morrer, fiz uma prece a Deus e lhe pedi para poder falar com aqueles que amo, e Deus ouviu-me. Veja que ele se preparou até mesmo para o momento da morte, né? Buscando Deus, né? O amparo de Deus através, né, dessa ferramenta tão importante que é a prece, né? Nos dando também um exemplo de como nós devemos ensinar aqueles que estão em fase terminal, né, a cumprir com sua jornada, e nós mesmos, né, quando for chegada a nossa hora, né, se porventura não tivermos uma morte súbita, né, nós devemos sim fazermos a prece, né, constante, pedindo a Deus realmente, né, que lance sobre nós essa misericórdia. Então aí ele pergunta: ao fim de quanto tempo, Kardec pergunta, né, recuperaste a lucidez de vossas ideias? Porque essa pergunta é cara, porque nós vamos ver no Livro dos Espíritos que todos os espíritos, eles passam por um momento de perturbação quando morrem, né? Esse momento de perturbação ele pode demorar minutos,
ele poderá durar horas, ele poderá durar dias, semanas, meses, depende muito, né, do quê? Depende muito da condição do espírito, né? Depende muito do conhecimento do espírito. Então, se foi um espírito que nunca acreditou na vida após a morte, né, ele vai passar por um estágio de perturbação, via de regra, né, muito grande, porque ele vai se achar ainda vivo, né? Ele não vai se perceber, ele não vai perceber essa vida espiritual que ele está vivenciando, né? Porque ele vai olhar para ele, vai ver às vezes, vai ver o seu perispírito, seu corpo fluídico, né? Formando uma mão, né? Em formato de uma mão, em formato de um abdômen, de um braço, enfim, né? Então ele vai achar que ele está ainda vivo mesmo, né? Então o processo de perturbação, ele é muito mais doloroso para os espíritos materialistas. Aqueles espíritos materialistas, eles passam muita perturbação. Agora, quanto mais o espírito tem um esclarecimento sobre a vida futura, né, e quanto mais ele trabalha também, né, com desapego, sem ganância, né, sem suvinice, né, ele vai então conseguir, né, passar por esse estágio de perturbação de forma muito mais tranquila, muito mais rápido, talvez minutos, talvez horas, talvez alguns dias, né? É o caso do nosso irmão aqui, Sanson. Quando ele pergunta aqui, ao fim de quanto tempo recuperastes de vossas ideias, Sanson responde, ao fim de 8 horas. Olha que Sanson já era um espírito, né, que conquistou na Terra um progresso muito grande. Então, ainda assim, ele passou, com todo o entendimento do conhecimento espírita, passou por esse processo de perturbação, né? E só recuperou a lucidez das ideias dele depois de 8 horas após a sua morte. Deus repetivos, ele continua, me deram um sinal de sua bondade, ele me julgara suficientemente digno e nunca poderei agradecer-lhes o bastante. Veja o sentimento de gratidão, né, deste espírito, Sanson, né, que era grato à vida, ele era grato a Deus por tudo, né, e é esse sentimento de gratidão que nós devemos cultivar, né, gratidão à nossa vida, gratidão ao nosso lar, gratidão às conquistas que nós conseguimos, né, de natureza intelectual, de natureza moral, né? Então, gratidão também a Deus pelas oportunidades de ter colocado as pessoas, né, que nos serviram como instrumentos para o nosso próprio labor íntimo, né, para treinarmos a nossa tolerância, para tornarmos a nossa paciência, para tolerar, para desenvolvermos a nossa aptidão para o perdão, enfim, teremos que ser grato, viver em estado pleno de gratidão. Isso é algo maravilhoso, né? Gratidão à vida pelo ar que respiramos, né? Nos sentir conectados à natureza, né? Olá, Sanildes Lima, muito boa noite a você também, muito bem-vinda. Então, sejamos gratos, né? Então, ele já nos ensina aqui a gratidão, né? Também, veja. Estás bem perto, estás bem certo, pergunta Kardec, de não ser mais do nosso mundo em que o constatais? De certo que não sou mais do vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós para vos proteger e apoiar, a fim de pregar a caridade e a abnegação que foram os guias da minha vida. E depois ensinarei a fé verdadeira, a fé espírita, que deve reerguer a crença do justo e do bom. Estou forte, muito forte, transformado, numa palavra, vós não reconhecereis mais o velhote enfermo que devia esquecer tudo, deixando longe de si todo o prazer, toda a alegria. Sou espírito, minha pátria é o espaço, e meu futuro Deus, que irradia na imensidão. Gostaria muito de poder falar com meus filhos, pois lhes ensinaria tudo aquilo que eles
sempre tiveram a má vontade de não acreditar, né? Então perceba, né? O espírito Samson, né? Trazendo o seu testemunho, né? De que a morte, né? Ela vai nos desvincular, né? Quando o espírito vive, né? Nessa proposta de desapego das questões de natureza material, né? Desapego das más paixões também, porque requer trabalho, o processo de combatê-las, né? Ele vai sentir essa plenitude, né? Ele vai sentir essa satisfação. Então, aqui mesmo, né, da forma como ele nos ilustra, né, a gente vê, né, o quão grato ele é por ter conhecido o Espiritismo, que possibilitou a ele realizar a caridade, né, com abnegação, né, e veja que em forma de contribuir com tudo aquilo que o Espiritismo lhe ofereceu, ele diz: permanecerei entre vós, né, a fim de que possa, né, ensinar a fé verdadeira, a fé espírita, que deve reerguer a crença do justo e do bom. Estou forte, muito forte, transformado numa palavra, né? Não sou mais aquele velhote, quer dizer, ele, embora fosse idoso, né, ele não se percebia mais idoso, com as limitações, com aquelas dores, com aquele sofrimento. Não existe para o espírito feliz nada disso, né? Porque ele está desapegado, desmaterializado. Então ele não vai haver impressões no espírito, né, desses sofrimentos que ele tinha na terra, né? Porque ele suportou bravamente, né, com resignação, né? E o que fez com que ele pudesse desenvolver essa fé, né, para poder passar por tudo isso com resignação, com coragem, com devotamento, foi a confiança na vida futura, foi a fé na vida futura, né, que ele desenvolveu, que o Espiritismo nos ensina, né? Então isso é realmente gratificante, né? Aí ele pergunta aqui, Kardec: que efeito vos faz experimentar a visão de vosso corpo aqui ao lado, né? Porque o corpo ainda estava lá. Como eu disse, o corpo ainda não tinha se sepultado, né? Meu corpo, pobre e ínfimo, resto mortal, tu deves ir para o pó, e eu guardo a boa recordação de todos aqueles que me estimavam. Veja só, né? Veja como ele se coloca diante do corpo físico, né? Sem nenhum sentimento de posse, né? Porque ele sabe, e, né, não só sabia, mas vivenciava, né, essa realidade, a realidade de que ele era espírito, e que o corpo era um empréstimo divino para que ele pudesse estar aqui na Terra, né, e se laboreando, né, trabalhando, se aperfeiçoando, né, se desenvolvendo enquanto espírito imortal que ele é. Então, o corpo, ele tem gratidão pelo corpo ter dado a oportunidade a ele, né, dele ter evoluído, dele ter progredido nesta vida. Mas ele não tem apego nenhum. Ele diz: vai voltar ao pó, né? Veja, né? Como ele é bem claro aqui. Olho essa pobre carne deformada, morada do meu espírito, prova de tanto. Obrigado, meu pobre corpo. Veja o sentimento, né, que está aqui contido nessa resposta que ele dá a Kardec. Obrigado, meu pobre corpo. É natural, estamos passando por um momento de estabilidade aqui, me parece, né? Sinal, mas parece que já retornou, né? Então vamos dar continuidade. Então é natural que nós consigamos, sim, né, com devotamento, com compromisso, né, colocar em prática aquilo que o Espiritismo nos ensina, né? O próprio Samson foi um exemplo disso, né?
ele colocou dentro do máximo que ele pôde, né? E usou esses recursos valiosos que ele aprendeu com o Espiritismo, né? Doando isso em favor do próximo dele, em favor do próximo, né? E tornando grato a Deus, grato à vida por tudo que lhe ocorrera. Então ele coloca inclusive o corpo, né? Aquele corpo, né? Que foi morada do seu espírito, que foi prova de tantos anos. Ele agradece aquele corpo. E aí ele conclui dizendo: purificaste meu espírito, e o sofrimento 10 vezes santo, bem merecido, visto que realmente a faculdade de vos falar. E aí pergunta Kardec: conservaste vossas ideias até o último momento? Né? Sim, meu espírito conservou suas faculdades, e eu não via mais, mas pressentia, quer dizer, ele já estava, né, com a visão comprometida, mas ele já pressentia a recordação. E meu último pensamento, minha última prece foi poder falar-vos o que estou fazendo, e depois pedir a Deus que vos protegesse, a fim de que o sonho da minha vida fosse realizado. Muito comum que ele traz aqui o Espírito Sanson, né, daquilo que ocorre nesse momento de perturbação, né, que, como disse, não é igual para todo mundo, né, o que são fatores determinantes: conhecer o Espiritismo, né, saber que é espírito imortal, que vai passar por um momento deste, isso ajuda, mas o que mais vai auxiliar mesmo é o progresso que nós realizarmos no aspecto moral da nossa existência, né? Então aqui ele coloca de uma forma bastante clara para nós, bastante lúcida, né, que justamente foi né, foi a descoberta do Espiritismo que oportunizou tudo isso na vida dele, né? A oportunidade, por exemplo, né, de pressentir a morte, né? A oportunidade de ver a sua vida se desenrolar como uma espécie de recordação. Muito comum, né? Os espíritos, eles dizem que é como se uma tela de cinema, a gente pode colocar assim, né? A gente poderia usar outras expressões, mas como se uma tela de cinema fosse posta à frente dos espíritos quando eles desencarnam, né? Então toda a recordação da vida, né, desde a infância, né, mais terna, né, até a idade mais avançada, ela se coloca, se projeta naquela tela, né? E o espírito rememora todos os acontecimentos da sua vida, bons e ruins, né? E por isso que muitas vezes, né, quando a gente não trabalha a nossa transformação moral, né, e a gente se dá conta de que nós somos espíritos imortais, aí vem um profundo e doloroso arrependimento, né, o qual o espírito passa. E isso vai gerar sofrimentos, né? O espírito vai passar por sofrimentos. Mas se ele teve uma vida equilibrada, onde o bem na balança, né, tem um peso, né, significativo, aliado à misericórdia divina, né, que vai, né, pender essa balança para esse lado, né, onde é posta as nossas ações benéficas, né, então certamente nós teremos uma transição bastante planificada, né, de paz, de harmonia, enfim, né? Então aqui nós temos do senhor Sanson com as suas experiências formidáveis. Vou ler um pequeno trecho aqui apenas. Agora é um pequeno mesmo, porque aqui o senhor Sanson a gente pegou bastante do conteúdo, né, que Kardec nos traz sobre a vida dele, né? E aí nós temos o senhor Jobard. O senhor Jobard também era um adepto, né, do espiritismo, né? E ele também, né, foi uma pessoa, né, que acabou tendo uma morte fulminante, provavelmente teve um ataque cardíaco, né? Já morreu com a idade de 69 anos, e
ele se comunicou logo em seguida, porque foi feita a evocação, né? E aí ele vai trazer as suas informações, né? E aí ele começa a falar sobre essa situação, né? Que ele vivencia. Vamos a uma pergunta que Kardec faz a ele. Para fixar nossas ideias e não falar no vazio, perguntar-vos-emos primeiro em que lugares estáis aqui e como nós vos veríamos se vos pudéssemos ver. Desculpe, é uma pergunta bem curiosa, né? E a resposta é: estou perto do médium. Vós me vereis na aparência do Jobarte, que se sentava à vossa mesa, pois vossos olhos mortais não abertos não podem ver os espíritos, a não ser em sua aparência mortal, né? Então percebam, né, as limitações que nós ainda temos, né? Mesmo nos fenômenos de emancipação da alma, mesmo nos fenômenos de mediunidade, a gente ainda não consegue vislumbrar toda a beleza, toda a lucidez, né, que há, né, no espaço, né, que há na erraticidade, que há no mundo dos espíritos, que há na inter-relação entre os espíritos. É isso que os espíritos nos afirmam aqui quando a gente lê todo o capítulo, né? Isso está dentro desse contexto em que eu estou falando, tá? É só vocês lerem, vocês verão essas palavras aqui que não são minhas, mas estão dentro do contexto. E aí ele vai colocando uma questão bem interessante, né? E não há muito tempo estáveis sentados nesse mesmo lugar. As condições em que estáis agora vos parecem estranhas? Que efeito essa mudança produz em vós? Aí ele responde: essas condições não me parecem estranhas, pois meu espírito desencarnado goza de uma nitidez que não deixa na sombra nenhuma das questões que ele encare. Ou seja, era um espírito extremamente consciente, né, do seu papel, né, e da sua condição enquanto espírito imortal, né? Ele buscou realmente vivenciar o evangelho do Cristo. E aí ele tem uma outra questão aqui, que é sobre o momento da perturbação dele. Veja como isso varia de espírito para espírito, né? Jobá, por exemplo, aí Kardec pergunta: lembrai-vos de ter estado nesse momento, estado antes de vossa última existência, encontrareis algo aí mudado? Aí ele diz: lembro-me de minhas existências anteriores. Quando o espírito desencarna, ele recorda-se das experiências anteriores, principalmente se ele já é um espírito, né, que está nessa condição de espírito feliz, né, já está na segunda ordem, ele tem facilidade. Isso acontece quase que instantaneamente. No momento da morte, quase instantaneamente ele vai percebendo, ele vai tendo acesso a esses arquivos, né? Então, por quê? Porque ele é um espírito desmaterializado, e isso facilita, né, o acesso a esses arquivos, certo? Basta fazer o uso da vontade, do pensamento, para poder ter acesso, né, aos arquivos, porque ele se reconhece um ser multifacetado, né? Um ser que teve outras existências, né? E aqui ele vai nos dizer: lembre minhas existências anteriores e acho que estou aperfeiçoado. Vejo e comparo-me ao que vejo. Na ocasião de minhas encarnações anteriores, espírito perturbado, só me apercebia das lacunas terrestres. Então perceba, né, como ele progrediu, né? Então ele saiu de um estado, né, onde ele só tinha o horizonte dele, né, era um horizonte muito limitado às questões de natureza terrena, né, e se ampliou de forma bastante ampla com o conhecimento da doutrina dos espíritos e com a prática da caridade. Muito embora ele já tivesse, né, alguns sentimentos de bondade, mesmo vivendo dessa forma, né? Ele já tinha compaixão pelo próximo. Aqui no relato dele a gente vai ver, né? Ele já fazia o bem, né? Enfim. Então aqui nós vamos perceber, são o que vai determinar essa condição, né, do senhor Jobá. O senhor Jobá, é interessante que ele vai informar aqui, eu não vou ler, né, porque a gente já está
dentro do avançado da hora, e ele vai nos dizer aqui que a impressão que ele teve diante da morte, até o momento da morte ele sentiu dor, ele sentiu uma dor muito intensa. E depois desse momento ele sentiu como se fosse uma ruptura que lhe pareceu doloroso, né? Aí Kardec faz uma observação: nem todos os espíritos sentem essa ruptura de forma dolorosa, que é o processo de desencarne. Nós estamos ligados pelo corpo através dos liames fluídicos do perispírito, né? Então, quando esses laços fluídicos se rompem, né, para alguns isso pode ser doloroso, pode ainda trazer, né, algum tipo de impressão de dor, né? Mas quanto mais evoluído é o espírito e quanto mais esclarecido é o espírito, primeiro evoluído em termo moral, né, esclarecido, essa situação não vai ocorrer, né, de forma dolorosa. É o que Kardec vai nos trazer. E aí ele vai trazer outros exemplos, né, demonstrando assim que teve espíritos, por exemplo, que passou, foi quase que instantâneo a fase de perturbação. Não durou quase que nada, né? Então, espíritos, o que é que nós precisamos, então, né, para finalizando, concluindo, reforçando tudo aquilo que a gente já disse, né? Baseado nesses exemplos que Kardec nos traz de espíritos felizes, para poder nos esmerarmos, para usarmos isso como referência agora para as nossas existências, né? O que é que nós precisamos fazer aqui na Terra, né? Primeiro, reconhecer que nós somos espíritos imortais, né? E que nós temos um propósito aqui na Terra, que é justamente, né, desenvolver as virtudes morais através de um processo de desapego, natureza de qualquer matiz, o desapego precisa ser, né? E também concorrer da coletividade. Toda vez que a gente concorre para o progresso da coletividade a partir de boas ações, né? A partir do socorro, do concurso em favor do nosso próximo, que está mais necessitado do que nós, nós estamos fazendo o que? Estamos andando em concordância com as leis divinas, né? E fazendo isso, certamente, né, a nossa passagem para o mundo espiritual será uma passagem tranquila, será uma passagem serena, onde nós vamos estar felizes por não estarmos mais sentindo dores, não estar sentindo sofrimentos, e estaremos felizes por ter ao nosso lado os nossos amigos devotados que partiram antes, o nosso bom anjo de guarda, aqueles espíritos também que trabalharam conosco. Você é trabalhador de uma casa espírita, vai ter a oportunidade de ter a presença, a participação desses espíritos no seu processo de desencarne, né? Tudo isso se você trabalhou efetivamente, né, nesse processo de transformação moral, né? Porque, como a gente disse, não basta a gente ser espírita de goela, né, de conversa. A gente precisa trabalhar, colocar em prática. Claro, cada um dentro das suas possibilidades, cada um dentro das suas limitações, mas buscando cada vez mais o que? Exponenciar, né, esses valores que já estão intrínsecos em nós, porque nós somos filhos de Deus, né? Essa bondade, essa amorosidade já está dentro de nós. Agora a gente precisa, né, entrar em contato com ela, né? E ao entrar em contato com ela, entendendo todo esse mecanismo, né, a gente colocar em ação, porque nós não estamos aqui na Terra de férias, né? Muito embora a gente mereça férias, né? Nós merecemos as férias, né? Mas até para a gente poder viver um pouco, a gente tem que viver no mundo, né? Não sermos do mundo, mas vivermos no mundo, né? É necessário, mas não vivermos com um propósito totalmente hedonista, de viver pelo prazer imediatista,
né, pelo prazer de ter, ou de parecer ter coisas, né? Nada disso darão felicidade quando nós partirmos. O que vai nos dar felicidade é o perdão, né? O que vai nos dar felicidade é o amor que podemos externar ao nosso próximo, né? Através de diversas formas de realizar caridade, né? Diversas nós podemos encontrar, né? Então façamos isso, façamos esses esforços, trabalhemos nós mesmos as nossas limitações, né? Potencializemos as virtudes que nós já temos, né? Para poder dessa forma, né? Usufruir um pouco né? Desse momento excepcional que é o momento da passagem do espírito para o mundo espiritual. E isso vai ser prazeroso, mas vai depender de cada um de nós. De mim vai depender de você, do esforço em empreender o bem, né? E de transformar-se moralmente, tá? E de conhecer o Espiritismo. Conforme a gente vai ver, conhecer o Espiritismo também ajuda nesse processo, né? Então, a gente deixa o convite. Novamente, eu reitero aqui, a nossa referência bibliográfica é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, né? É uma das obras fundamentais do Espiritismo. Na sua segunda parte, no seu capítulo 2, Exemplo dos Espíritos Felizes. A gente vai encontrar também nessa segunda parte exemplos dos espíritos sofredores, exemplos dos espíritos medianos. Vamos observar lá para ver, tá? E isso vai nos garantir. Então, o que a gente percebe é que o nosso sofrimento está muito associado à ausência do bem, né? Não é ao mal que tenhamos feito necessariamente, mas é a ausência do bem, as imperfeições que nós carregamos, o orgulho que ainda, né, entrava, que espinha a nossa alma, o orgulho, o egoísmo, etc. Muita paz para todos, perdão de todos aqui, nessa nossa live. Lembrando que na próxima semana, né, nós temos um encontro lá no Irmã Terezinha, um encontro presencial, né, às 7h30 da noite. Deve ser transmitido, se for transmitido a gente vai avisar de maneira antecipada a todos vocês, para que vocês acompanhem a palestra com o nosso confrade, viu? Muita paz para todos e gratidão.